Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos para mais um bate-papo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre saneamento e organização do processo. Como você sabe, a gente está estudando o processo de conhecimento pelo procedimento comum em primeira instância, que começa lá com a petição inicial e vai até a sentença, estudando também o trânsito e o julgado da sentença. E você já sabe, processo começou, falou o autor na petição inicial, depois falou o réu na sua resposta, que pode ser, em regra, uma contestação, porém a contestação pode vir com mais um contra-ataque, não só com a defesa, mas com o contra-ataque também, o que é a reconvenção. Depois do prazo para a resposta do réu, o que acontece é o juiz analisar o processo para verificar se haverá providências preliminares. As providências preliminares são aquelas condutas que o juiz toma a partir do comportamento do réu no processo, como a gente já viu lá no vídeo que trata das providências preliminares. Além disso, após as providências preliminares, existe a fase chamada fase de julgamento conforme o estado do processo. Inclusive, esse julgamento conforme o estado do processo, como a gente já viu também, nem sempre vai acontecer depois das providências preliminares. Às vezes, até mesmo antes do processo começar, no nascedouro, esse processo já pode morrer, por exemplo, sem julgamento de mérito nas hipóteses de indeferimento da inicial ou com julgamento de mérito nas hipóteses de improcedência liminar, como estabelecem os artigos 330 e 332, respectivamente. Mas, se o processo seguiu até a fase de providências preliminares porque não tinha nada que obrigasse o magistrado a extinguir o processo sem resolução do mérito, ou não era possível a aplicação da improcedência liminar, o magistrado irá tomar alguma ou mais de uma das providências preliminares, depois passa para a fase de julgamento conforme o estado do processo. E você sabe também que muitas vezes, mesmo depois das providências preliminares, mesmo na fase de julgamento conforme o estado do processo, o magistrado não está habilitado a julgar o processo. E por que isso acontece? Porque ainda são necessárias novas provas, ainda é necessário fazer a instrução do processo, porque todas as provas que estão nos autos ainda não são suficientes para o julgamento da causa. Para isso, então, o magistrado irá instruir o processo, irá colher as provas e depois das provas nos autos, a fase instrutória, as partes vão alegar as suas últimas falas, haverá alegações finais e depois disso o magistrado profere a sentença. Mas para que se possa passar a essa fase de instrução do processo, é necessário resolver todas as pendências processuais. É necessário deixar o processo ok, sem nenhum problema que possa impedir tanto a instrução probatória como a atividade de julgamento por parte do magistrado. E é para isso que serve a fase de saneamento e organização do processo. Essa fase, na verdade, é uma fase composta por um artigo, que é o 357 do Código de Processo Civil. Então, por favor, abra o seu Código de Processo Civil no artigo 357. Eu já estou com o meu aberto aqui e nós vamos analisar, então, como é que funciona esse saneamento do processo. Então, conceito de saneamento, como você está vendo aí, é só você lembrar da própria palavra saneamento. Ela é autoexplicativa. Sanear é tirar os problemas, é resolver problemas que impeçam a algo. Quando a gente fala, por exemplo, de saneamento básico, a gente está falando da limpeza, das condições de salubridade de uma determinada região. Aqui é a mesma coisa. Quando se fala de sanear o processo, se fala de resolver todos os problemas que o processo tenha que, eventualmente, impeçam o magistrado de julgar o mérito. Ok? Vamos analisar, então, para que serve o saneamento do processo. Como você está vendo aí, o saneamento do processo ele tem algumas providências que devem ser tomadas pelo magistrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aí é a resolução
das questões processuais pendentes, se elas ainda existirem. É claro que pode acontecer de que não haja questão processual pendente. Pode acontecer que todos os problemas do processo já estejam resolvidos. Na verdade, isso é bom que aconteça, não é? Porque você sabe, quando você estudou lá princípios de direito processual civil, você estudou que um dos princípios é a primazia do mérito. Quer dizer, tudo que for possível fazer para que se chegue ao julgamento de mérito do processo deve ser feito. E para isso, então, o magistrado deverá resolver questões processuais pendentes, determinar que sejam sanados eventuais vícios no processo. Aí você vai falar assim, mas Antônio, lá na fase de providências preliminares, já não tinha aquele negócio de, se houver algum problema, o magistrado dará no máximo 30 dias de prazo para que a parte resolva? É verdade, exatamente isso. Porém, o Código não quer, em absoluto, que passe algum vício processual dessa fase, que é a fase do saneamento. Então, o 357 já começa com essa ideia de resolver questões processuais que ainda eventualmente existam. Pode ser que não exista nenhuma situação, defeito processual pendente. Se isso acontecer, é bom que não aconteça, o magistrado passa para a próxima providência a ser tomada em sede de saneamento. E aí é muito importante a delimitação das questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória. Então, você sabe que o autor alegou fatos na petição inicial. E o réu, por ocasião da contestação, pode ser que ele tenha alegado fatos impeditivos, modificativos e ou extintivos do direito do autor. Todos os fatos, tanto aqueles alegados pelo autor como aqueles alegados pelo réu, pode ser que eles estejam controvertidos. Se esses fatos estiverem controvertidos, o magistrado precisa empreender atividade probatória para que esses fatos ou sejam confirmados pelas provas ou sua ausência seja reconhecida no processo para fins do magistrado julgar o caso. Então o juiz diz, olha, esses são os fatos controvertidos. Sobre eles recairá a atividade probatória, ok? Porque fatos são alegados e os fatos alegados devem ser provados. Por esse motivo, logo depois que vencidas as questões processuais pendentes, o magistrado fixa quais são os fatos controvertidos e sobre esses fatos recairá a atividade probatória. E justamente sobre essa atividade probatória que será necessária, haverá o deferimento das provas que eventualmente tenham sido requeridas pela parte. Então, lembra, o réu é o que primeiro especifica as provas. O réu faz isso na contestação. Na contestação, o réu vai deduzir toda a sua defesa processual e de mérito e vai indicar os meios de prova que pretende produzir. O autor, depois das alegações do réu, o juiz intima o autor para que indique as provas que pretende produzir antes do saneamento. Então, note, quando o processo chega no momento do saneamento, o réu já fez o pedido de provas dele lá na contestação e o autor já fez o pedido de provas dele após as providências preliminares. E é com base nesses pedidos de prova que o magistrado defere quais serão produzidas e quais não serão produzidas. Obviamente, esse deferimento ou indeferimento tem por base os fatos controvertidos. Então, é a partir dos fatos controvertidos que o magistrado defere as provas que serão produzidas. E é por esse motivo, então, que em uma ordem cronológica do saneamento do processo, primeiro o juiz decide quais são os fatos controvertidos e depois defere as provas necessárias, dentre aquelas que foram pedidas pelas partes, para sanar a dúvida a respeito desses fatos. Cada fato vai ter uma prova que lhe é pertinente. Então, se precisa de uma prova técnica, haverá necessidade de perícia. Se tem uma prova documental que não tenha sido ainda trazida aos autos, nesse momento o juiz defere eventuais medidas, por exemplo, busca e apreensão, exibição de documento
e assim por diante. Uma vez que já foi, então, definida a controvérsia fática e deferidas as provas admitidas, chega a parte da definição da distribuição do ônus da prova. Quando a gente fala de distribuição do ônus da prova, a gente está falando o magistrado mantém a carga estática da prova, a distribuição estática da prova, aquela que está nos incisos 1 e 2 do artigo 373 do Código de Processo Civil. Ou então, o magistrado aplica a distribuição dinâmica do ônus da prova, que está no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. Um pouco mais sobre carga estática e carga dinâmica da distribuição do ônus da prova, vocês vão ver lá no vídeo que fala de teoria geral da prova. Porém, dá uma olhada no artigo 373. Os incisos 1 e 2, eles já dizem quem tem que provar o quê. Então, o autor prova os fatos constitutivos do seu direito. O réu deve provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Isso é distribuição estática, já está dada pela lei. Agora, é possível que o magistrado dê uma redistribuída nisso. É possível que o magistrado diga algo diferente do que dizem os incisos 1 e 2 do artigo 373 do Código de Processo Civil. Mas para fazer isso, o magistrado precisa decidir expressamente e fundamentar, como diz o parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. Então, voltando lá para a nossa decisão saneadora, resolução de questões pendentes, delimitação da controvérsia fática, admissão das provas que foram pedidas, então o juiz defere, e distribui o ônus da prova. Muito bem, mas você sabe, desde a petição inicial, que quando o autor fez o seu pedido, ele precisou colocar a causa de pedir. E você sabe que essa causa de pedir é fática e jurídica, princípio da substanciação. Então, além de decidir as questões fáticas sobre as quais recairá a prova e posteriormente o julgamento, o magistrado também define qual é a questão jurídica, qual é a controvérsia jurídica sobre a qual recairá o julgamento. Porque você sabe, fatos e fundamentos jurídicos foram alegados na petição inicial. Por óbvio, o réu, quando fez a contestação, também aduziu questões jurídicas. Então, o magistrado fixa precisamente qual é o ponto jurídico controvertido. É dizer, olha, essa lei, eu vou julgar se essa lei se aplica ou não a esse caso e para qual parte a lei dá razão. Isso é a fixação do ponto jurídico objeto de julgamento, a tal da delimitação das questões de direito que são relevantes para a decisão do mérito. E, se for necessário, o magistrado designa a audiência de instrução e julgamento. Quando que é necessária a designação de audiência de instrução e julgamento? Se houver necessidade de prova oral. Quais são os meios de prova oral? Depoimento pessoal, prova testemunhal e, eventualmente, oitiva do perito. Então, depoimento pessoal das partes, autor e réu, prova testemunhal, ouvir testemunha e, eventualmente, ouvir o perito. Havendo necessidade de uma dessas três provas que são orais, provas orais são colhidas em audiência. O juiz irá, então, ouvir tanto as partes como a testemunha. Se, então, for necessária a produção de prova oral, o juiz designa audiência de instrução e julgamento, ok? Que é uma fase posterior ao saneamento do processo. Muito bem. Esse é o conteúdo. Isso é o que o magistrado fará para sanear o processo. Agora, vamos ver como é que é a mecânica, como é que é a dinâmica do saneamento do processo. Então, observe. O saneamento ele pode ser feito por meio de uma decisão interlocutória. Você vai falar, Antônio, eu não lembro o que é decisão interlocutória. Se você não lembra o que é decisão interlocutória, volta no seu Código de Processo Civil, no artigo 203.
Parágrafo 1º, sentença. Parágrafo 2º, decisão interlocutória. São decisões durante o processo que não se enquadram no conceito de sentença, ok? Agora, durante o processo, e tem que ter carga decisória, porque se não tem carga decisória, é despacho, não é decisão. Então, o saneamento é feito por meio de uma decisão interlocutória. Essa decisão, ela pode acontecer de uma maneira que a gente chama decisão de gabinete. O que é decisão de gabinete? O processo está andando, o magistrado chama os autos conclusos. O que é conclusão do processo? Não é que o processo acabou, não. Conclusão do processo é que o processo está na mão do magistrado para o magistrado falar alguma coisa. E aí ele vai fazer isso em casa ou no gabinete, ele faz isso sozinho no computador dele. Porém, ao invés da decisão ser feita em gabinete, é possível que a decisão interlocutória seja tomada em audiência. É possível, sim, uma audiência de saneamento. Não é a audiência de instrução, audiência de saneamento. Para que é preciso audiência de saneamento? Porque, às vezes, a questão é muito controvertida. É um ramo do direito muito específico. Por exemplo, biodireito. Por exemplo, direito de propriedade intelectual. Tem muitas minúcias e os advogados que tratam dessas causas são advogados muito especializados. Então, para facilitar a própria prestação da atividade jurisdicional, o magistrado pode designar uma audiência de saneamento, ok? Então, o que nós temos aí é a audiência de saneamento que deve ser tomada. Como você está vendo aí, as audiências devem ser feitas com 1 hora de diferença entre o início de uma e o início de outra. Essa questão é muito mais uma questão teórica do que prática. Porém, se você vai fazer o exame da OAB, se você vai fazer um concurso público, você precisa estar de olho na teoria. E a teoria estabelece a necessidade da designação de um intervalo mínimo de 1 hora entre o início de uma audiência de saneamento e o início da audiência de saneamento seguinte. Então, como eu já te falei, o saneamento pode ser por decisão de gabinete ou por uma audiência de saneamento. Porém, as questões controvertidas que serão fixadas pelo magistrado em gabinete, pode ser que essa decisão interlocutória seja meramente homologatória. Porque esse princípio da cooperação, que diz, por exemplo, que as partes vão participar dessa audiência de saneamento, esse princípio da cooperação não vigora somente por uma audiência de saneamento. Não. Ele vigora sempre no processo. E é por esse motivo que você está vendo aí. As partes, autor e réu, podem peticionar, requerendo a delimitação das questões de fato e de direito. Significa dizer que as partes vão se manifestar e falar assim: olha, juiz, nós queremos que o julgamento de Vossa Excelência recaia sobre essa questão jurídica, sobre a aplicabilidade desta lei a esse caso. Além disso, nós requeremos que esse ponto fático seja objeto de julgamento, que essa questão controvertida seja objeto de julgamento. Então, as partes podem peticionar, autor e réu podem peticionar em conjunto, requerendo em cooperação uma com a outra e ambas com o magistrado, requerendo a fixação dos pontos fáticos e jurídicos controvertidos. Uma vez homologada essa petição, uma vez homologada essa fixação consensual, isso vincula o magistrado que terá que se debruçar sobre essas questões jurídicas e fáticas por ocasião do julgamento. É claro que, perceba, não é todo o saneamento do processo. Designação de audiência, distribuição do ônus da prova, deferimento de provas, isso é competência jurisdicional. Quem vai fixar isso é o magistrado. Agora, qual é o direito sub judice e quais são os fatos controvertidos? Isso sim que pode ser fixado pelas partes por meio de petição. Mas isso só vincula o julgamento depois que foi homologado. Ok? Vamos continuar aí.
para a gente já ir para a reta final desse nosso saneamento do processo. E aí eu coloco desse jeitinho que você está vendo aí. Irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória de saneamento. Eu te convido, vamos ao Código de Processo Civil, vamos ler juntos o parágrafo 1º do artigo 357. Diz o dispositivo: realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Bom, primeira coisa, prazo em dias úteis, aqui a gente não tem dúvida. Segunda coisa, o que é prazo comum? É um prazo que corre ao mesmo tempo para ambas as partes. Então, seja por meio da audiência de saneamento, seja por uma decisão de gabinete, uma vez que as partes foram cientificadas do saneamento, elas têm 5 dias para requerer esclarecimentos, para apontar observações. Depois disso, essa decisão está estável. Veja, estar estável não significa ser irrecorrível. Pode ser, sim, objeto de recurso, mas não imediatamente. Será objeto de recurso só ao final do processo. Por exemplo, você pediu uma prova pericial. O magistrado indeferiu essa prova pericial. Você não pode recorrer agora disso. Você tem que esperar o processo terminar. E lá, quando vier a sentença, se você perder, você, na apelação, levanta aquela questão, aquela prova pericial que você requereu. Ou, por outro lado, se você venceu o processo e a parte de trás, a parte contrária, requereu a apelação, apelou, recorreu daquela sentença, você, nas contrarrazões, quer dizer, na resposta ao recurso interposto pela parte contrária, você vai poder também requerer o julgamento daquela questão que você entende que te prejudicou. Por isso que a gente coloca aí a irrecorribilidade imediata. Significa dizer que, em regra, a decisão saneadora não é imediatamente recorrível. Tá? Ela é irrecorrível por agravo de instrumento, que é um recurso. Vocês vão aprender isso lá nos vídeos sobre recurso. O recurso cabível para algumas interlocutórias é o recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não são agraváveis, as interlocutórias que não se sujeitam ao agravo de instrumento imediatamente, elas são recorríveis sim, porém mais para frente no processo, por ocasião da apelação. E se você olhar o artigo 1009 do Código de Processo Civil, você vai ver que da sentença cabe apelação. E em preliminar de apelação você vai alegar aquelas questões de interlocutórias que não eram recorríveis, ok? Então é uma irrecorribilidade imediata, mas não te impede de recorrer mais para frente. Inclusive essas questões que ficaram estáveis, ok? Essa estabilidade é durante o andamento do processo na primeira instância. Sentenciado o processo foi, você pode apelar e na apelação você pode levantar questões que foram eventualmente decididas no saneamento do processo, ok? Porém, é possível sim que um pequeno pedaço da decisão saneadora seja objeto de agravo de instrumento. Quando que isso vai acontecer? Quando, por exemplo, o magistrado aplica a carga dinâmica, a distribuição do ônus da prova de maneira dinâmica. Lembra? Você tem a distribuição estática e a distribuição dinâmica. A distribuição estática é aquela fixa. Se o magistrado não mexer na distribuição do ônus da prova, ele está aplicando a distribuição estática. Agora, se ele aplicar a distribuição dinâmica, o que muitos chamam de inversão do ônus da prova, depois lá no vídeo da Teoria Geral das Provas você vai analisar que isso não é exatamente um sinônimo, mas vamos tratar assim aqui para facilitar o raciocínio. Então, se ele, aspas, inverter o ônus da prova, aí sim, isso pode ser objeto de agravo de instrumento. Também é possível interpor o recurso de agravo de instrumento se alguma questão do artigo 1015 for decidida em sede de decisão interlocutória
de saneamento. Um exemplo bastante simples é a exclusão de litisconsorte. Então, eventualmente, se um litisconsorte foi excluído na decisão saneadora, então, por exemplo, questões processuais pendentes, o juiz entendeu que aquele litisconsorte não deveria figurar no processo e excluiu aquele litisconsorte. Por estar no artigo 1015 do CPC, isso pode ser objeto de agravo de instrumento. Porém, note, excepcionalmente, algum detalhe da decisão saneadora será agravável. Fora isso, são 5 dias depois da saneadora para pedir esclarecimentos, para fazer observações, depois disso só lá por ocasião da apelação, que é o que você está vendo aí. As demais questões tomadas, as decisões que o magistrado tomou por ocasião da decisão saneadora, elas devem efetivamente ser requeridas em pedidos de esclarecimento em 5 dias. Passou isso, ela fica estável durante o procedimento na primeira instância, que acaba com a sentença. E da sentença, já diz o artigo 1009 do Código de Processo Civil, que cabe a apelação. A apelação, efetivamente, o que você vai poder discutir, aquelas questões que não foram objeto de agravo de instrumento ou não foram analisadas por ocasião desse pedido de esclarecimento, ok? Então, essa é a decisão saneadora. Resolve todos os problemas, prepara o processo para a instrução e efetivamente o julgamento após a colheita de prova. Lembrando que só haverá designação de audiência se houver necessidade de produção de prova oral, que são 3. Depoimento pessoal é por excelência uma prova oral, oitiva de testemunha, por excelência uma prova oral e eventualmente ouvir um perito. Mas a oitiva do perito é algo que excepcionalmente acontece, ok? É isso aí. Bons estudos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.